Começamos agora a nossa segunda aula de estatísticas referente à unidade 3 e à unidade 4. Professor Michael Gandhi. Nessa unidade 3, nós vamos falar justamente sobre as medidas estatísticas que são capazes justamente de ajudar na interpretação e na análise de dados. E na unidade 4, nós vamos trabalhar justamente probabilidade, correlação e regressão. Bom, iniciaremos essa unidade 3 falando um pouco sobre medidas de posição. As medidas de posição mais importantes são as chamadas medidas de tendência central, que recebe tal denominação pelo fato de os valores observados tenderem em geral para em torno, dos valores que estão no centro. Essas medidas principais são chamadas média aritmética, mediana e moda. Outras medidas são chamadas separatrizes. Uma é a própria mediana. Nós temos também os quartis e os percentis. Bom, iniciaremos agora pela média aritmética. A média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Ou seja, é você somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você tem. Então, um exemplo. Sabendo-se que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, temos que a produção média da semana será... Bom, nós temos aí 7 elementos, cada um com justamente a quantidade de litros produzida pela vaca. Então a média será justamente somar todos eles e dividir por 7. Então nós encontramos que a média da semana, a média diária, é de 14 litros. Isso quando eu tenho dados não agrupados. Bom, e quando eu tenho dados agrupados, primeiro sem intervalo de classe. Bom, antes de transformar os dados brutos, os dados brutos em ROL na tabela de distribuição de frequência, foi justamente colocado quais seriam as classes e quantas vezes essa classe repetia. Então, por exemplo, aqui tem 0 meninos. Então, tem duas famílias, a frequência 2, tem duas famílias que não tem nenhum menino. Então, estaria lá justamente o número de filhos, 0, 0. Com uma criança, 6 famílias, então teria 1, 1, 1, 1, 1, 1. O que é que nós podemos observar? Se fôssemos retirar justamente a média aritmética da tabela primitiva, ou com ROL, teríamos que somar 0, 0, mais esse 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bom, como já está em tabela, para facilitar justamente a nossa análise, você somar números iguais é a mesma coisa que multiplicar. Então, quando você tem uma tabela, para calcular a média aritmética, basta multiplicar a classe, que no caso aqui é o número de meninos, pela frequência. Então, nós vamos ter justamente o xi vezes o fi. Então, 0. Então, vai se multiplicar. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. Então, vamos multiplicar todos. O outro resultado dá 20, 36 e 16. Somando tudo, porque justamente é o somatório, dá igual a 78. Então, para calcular a média, basta pegar justamente o 78 e dividir por 34, que dá 2,29. 2,29 é a média de meninos por família. Agora vamos a um exemplo, Vamos agora a um exemplo com intervalo de classe. Bom, com intervalo de classe, eu tenho aqui, 150 a 154. Nem o 150 nem o 154 podem representar a minha classe. Então,
eu tenho que calcular justamente quem seria o nosso XI, o ponto médio, que já foi trabalhado justamente na unidade 2, quando falamos de distribuição com intervalo de classe. Então, como é que encontra esse XI? Soma o limite inferior com o limite superior e divide por 2. Então, este aqui será o representante da classe. Então, nós vamos multiplicar justamente o 4 pelo 152, que vai dar justamente 608. Vamos fazer todas essas multiplicações. A soma justamente dá 6.440 e esse total será dividido pela quantidade de elementos que eu tenho, que é 40. Então a minha média é de 161 centímetros. Bom, isso é como calcula-se a média aritmética para dados brutos, dados uma distribuição de frequência sem intervalo de classe e uma distribuição de frequência com intervalo de classe. A moda, nós denominamos moda o valor que tem maior frequência numa série. Então, aquele termo que mais repete é o que nós chamamos justamente de moda, né? Então, quando lidamos com valores não agrupados, a moda é facilmente reconhecida. Ou seja, quando a gente não tem uma tabela, né, a moda é bem fácil de reconhecer, principalmente quando você coloca em rol. Então, por exemplo, eu tenho essa série de dados. O que é que seria a moda? Seria o 10, porque o 10 está repetindo 2 vezes. Bom, e nessa série agora, eu tenho tanto o 4 quanto o 7. Ó. O 4, ele repete 3 vezes e o 7 também 3 vezes. Então, dentro de uma série de valores, eu posso ter mais de uma moda, porque a moda é sempre o que mais repete. No caso aqui, com 2, a gente pode dizer que é bimodal, trimodal, tetramodal e assim por diante, até polimodal, sem nenhum problema, certo? Bom, mas tem também algumas vezes, ó, que eu não tenho moda. Nós chamamos de amodal. Por quê? Porque para ter moda, nós temos que ter pelo menos 2 elementos. Então tem que ter pelo menos uma repetição. O elemento e mais um. Ok? Se tiver apenas um representante de cada, então não existe moda. É amodal. Bom, numa distribuição de frequência, o termo que é a moda é justamente o que tem maior frequência. Basta olhar. Olhando aqui, ó, o 12 é o que tem maior frequência. O 12 é a maior frequência. Então, quem é a classe correspondente? A maior frequência é o 3. Então, 3 é a moda. Certo? Bom, quando nós estamos numa distribuição com intervalo de classe, a moda é justamente o nosso XI, que é o limite inferior somado ao limite superior dividido por 2, justamente daquela frequência que tem maior quantidade. Então, no exemplo, ó, a maior quantidade aqui é justamente o 11. A maior quantidade, a maior frequência é justamente o 11. Então, eu vou calcular justamente o meu XI daqui, que é o 158 somado a 162, dividido por 2. O resultado é igual a 160. Então, primeiro eu somo e depois eu divido por 2. Isso é a moda. A mediana. A mediana é o termo que está no centro. Então, a mediana é o termo que está no centro quando estamos em rol. Para você fazer a mediana, os números eles têm que estar organizados. Então vamos ver primeiro para dados não agrupados. Notem, os dados eles não estão em rol. Então a primeira coisa é colocar em rol, em ordem crescente, ok? Segundo, vocês podem notar, quem é o termo central aqui? É o 10. Notem, ele separa a moda, a mediana, ela separa justamente a mesma quantidade de elementos para a esquerda, a mesma quantidade de elementos para a direita.
Notem, aqui nós temos 9 elementos. Então, sempre que a quantidade for ímpar, o número será o do centro. A mediana é igual a 10. Mas agora eu tenho um exemplo onde a quantidade é par. Quando a quantidade é par, eu não tenho um único número que será justamente o centro. Eu vou ter 2 que representam o centro. Lembrando, a mediana ele tem que separar, né, para a esquerda e para a direita em quantidades justamente iguais. Então, a minha mediana será a média aritmética dos 2 que estão no centro. Isso quando a quantidade for par. E a mediana aqui no caso será 11. Notem que 11 não tem na nossa amostra. Mas mesmo assim, é a mediana. Bom, e quando os dados estão agrupados? Quando os dados estão agrupados, nós temos que primeiro encontrar a posição do elemento que está no meio. E para encontrar a posição do elemento que está no meio, nós devemos justamente pegar a frequência total, né, somatório de FI, a frequência total e dividir por 2. E olhar justamente na frequência acumulada qual é o primeiro número que é maior do que essa posição do meio. Então, isso é o que vai dar justamente o norte para que a gente possa justamente encontrar onde está a nossa mediana dado uma tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de distribuição sem intervalo de classe, onde a classe são os defeitos e o número de max é a minha frequência. Bom, está aqui minha frequência acumulada. É através dela que eu vou encontrar qual é o número de defeitos que representa justamente a mediana. Pois bem, primeiro eu tenho que encontrar a posição da mediana. É pegar o 60, que é a frequência total, e dividir por 2, 30. Agora eu vou olhar na frequência acumulada qual é o primeiro número que é maior do que 30. Qual a primeira frequência acumulada que é maior do que 30. É justamente o 32. Então a minha mediana é o número 2. Então 2 é justamente a minha mediana. Então, por quê? Porque eu estou trabalhando a posição do meio é quem está no 30. Bom, professor, mas por que eu tenho que pegar o primeiro maior? Porque a partir do o número 1 vai até o 15. O 15, a partir do 16º, eu tenho o número 2, e o número 2 vai até quem está na posição 32. Então, quem está na posição 30 está justamente acumulado no primeiro que estiver maior. Bom, quando eu tenho uma distribuição de frequência com intervalo, eu tenho que utilizar essa fórmula para encontrar justamente a nossa mediana. Eu tenho que utilizar essa fórmula para encontrar a nossa mediana. Bom, aqui nós temos que a mediana será o limite inferior da classe mediana. Como é que encontra qual é a classe mediana? Através da posição, do mesmo jeito que nós fizemos para a distribuição sem intervalo. Dividimos a frequência total por 2, olhamos na frequência acumulada, qual é justamente o local onde está a mediana. Então, o limite inferior da classe mediana, a frequência total dividida por 2, ou seja, a posição, menos esse F-ante, significa frequência acumulada anterior à classe mediana. O FD é justamente a frequência simples da classe mediana e o H é a amplitude da classe. Exemplo. Bom, primeiro eu vou pegar o 24 e dividir por 2. Então, eu justamente sei que a posição da mediana é a 12. Então, eu vou olhar na frequência acumulada qual é o primeiro número maior que 12. A maior frequência acumulada maior que 12. É justamente o 15. Então, é dessa frequência aqui, é dessa linha
dessa classe, não é? Que eu vou tirar as minhas informações. Então tá aqui a minha fórmula e eu vou justamente olhar, ó. MD será LD. Então, ó, primeiro, quem é o LD? É o limite inferior da classe mediana. Nós encontramos que a classe mediana é justamente essa aqui, ó. Certo? Então, nossa classe mediana é justamente essa. Então, quem é o LD? É o limite inferior da classe mediana, que no caso aqui é o 9. Próximo. Frequência total dividido por 2. Já está feita, o próprio 12. É a posição. Menos F-ante. Frequência acumulada anterior. É o 8. Se a nossa posição está no 15, a anterior é o 8. FD, frequência da classe mediana, é o 7. É a frequência simples. E o Hzinho é justamente a distância, ó. A amplitude da classe, do 6 menos 3, 9 menos 6, qualquer uma. Todas elas são iguais a 3. Então, o que é que eu faço? Primeiro vou ter que calcular quanto seria 12 menos 8, dá 4. Multiplico o 4 pelo 3 e divido por 7. O resultado é 171. Esse resultado é que eu somo com 9. Está aí a nossa mediana. Bom, outra medida importante é a medida de dispersão. O que é que diz a medida de dispersão? A medida de dispersão, nós vamos calcular justamente o quão disperso a nossa amostra está da nossa média aritmética. Para isso, ó, eu coloquei aqui um exemplo de onde utilizamos muito isso, principalmente para saber quem é mais homogêneo, para saber quem digamos assim, mais regular. Nós temos aqui 2 alunos, onde a nota desses alunos tem a mesma média. Então, como é que podemos escolher um deles? Qual o mais regular a ser escolhido? Bom, para isso nós temos que ver qual é o aluno que está mais disperso em relação à média dele, que no caso aqui é uma média 5. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que nós chamamos de desvio. O que é o desvio? O desvio é você pegar o XI, que é a classe, no caso aqui são as notas, menos o x barra, que é a média. Então, no caso aqui, o nosso XI, se for falar aqui do aluno A, é o 3, o 4, o 5 e o 8. E o x barra dele é o 5, que é a média. Então, nós vamos calcular cada desvio desse. Bom, depois de calcular cada desvio, nós vamos utilizar esse desvio para calcular a variância. O que é que seria a variância? Bom, quando eu pego o desvio e tiro da média, tem casos que são positivos e tem casos que são negativos. Então, para evitar justamente esses negativos, esses positivos, até porque nós sempre utilizamos o módulo no desvio, independente dele dar positivo ou dar negativo, nós sempre vamos utilizar ele positivo, porque nós vamos trabalhar com o módulo. Então, para evitar isso, nós elevamos ele ao quadrado, ok? Então, o que seria a variância? Seria o somatório dos desvios ao quadrado, ou seja, pega cada desvio, eleva ao quadrado, soma-se todos e divide pela quantidade total. Se estivéssemos trabalhando com a população. Se estamos trabalhando com a amostra, sempre divide por n menos 1. Então vamos aqui fazer para o nosso exemplo. Vamos calcular aqui a nossa variância para dados não agrupados, né? Não estamos trabalhando com a tabela ainda. Então, para mostrar quais são os desvios: 3 menos 5 menos 2, 4 menos 5 menos 1, 5 menos 5, 0 e 8 menos 5, 3. Professor, foi o que você fez? Eu peguei cada elemento, ou seja, cada xi, cada classe, e subtraí da média aritmética. Só que a variância diz que tem que pegar cada desvio desse, isso aqui são os desvios,
e elevar ao quadrado. Então está aqui o desvio do A, está aqui o desvio do B, está aqui a variância do A. Notem, eu peguei o desvio e não coloquei ele negativo, não precisa, até porque ele vai estar ao quadrado, nós pegamos o módulo dele. Então, ó, 2 ao quadrado, que é o menos 2, o menos 1 fica 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, para vocês observarem, e o 3 ao quadrado. Calculando cada um deles e somando, por isso que é somatório, 14. E 14 por 4, porque são 4 elementos, 3,5. Bom, a variância do B é 8,5. O que é que nós podemos notar? Que a variância do A é menor que a variância do B. Isso aqui já indica que o A é mais regular. Então, menor variância, mais regular ou mais homogêneo. Por quê? Porque significa dizer que o A é menos disperso em relação à média. Bom, mas a variância ela é uma medida que eleva-se ao quadrado. Então, nós saímos dos termos lineares. Então, por isso que a principal medida de dispersão é justamente o desvio padrão. O que seria o desvio padrão? Seria justamente a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é justamente a raiz quadrada da variância. Então, para o A, seria a raiz quadrada de 3,5, que dá 1,87. E para o B, raiz quadrada de 8,5, que é 2,92. Como visto na variância, o desvio padrão do A continua e lógico que teria que ser menor que o desvio padrão do B. Ou seja, o A é mais homogêneo, mais regular. Bom, para dados agrupados, mas sem intervalo de classe, bom, primeiro, como nós podemos proceder para calcular o desvio padrão, que é o nosso objetivo, dado justamente a nossa classe e a nossa frequência. Primeira coisa, temos que calcular a média aritmética. É a primeira coisa que tem que ser feita, é calcular a média aritmética. Então, tem que fazer o quê? O xi vezes o fi, somar, como nós já fizemos na média aritmética. Então, 1 vezes 7, 7, 2 vezes 8, 16, 51, 56, 45, 30, somatório, 205. Então, a minha média aritmética, nesse caso aqui, será 3,42. O que é que eu tenho que fazer agora? Calcular os meus desvios. O que seria o desvio? Pegar cada elemento, que é o meu xi, e subtrair justamente da média aritmética. Então, 3,42... Pode colocar tudo positivo, porque estamos trabalhando com módulo. Então, 3,42 menos 1, 2,42. 3,42 menos 2, 1,42. E assim por diante. Bom, para chegar no desvio padrão, nós temos que calcular a variância. E o que seria a variância? Seria o somatório dos desvios ao quadrado dividido pelo total. Vamos trabalhar aqui como se fosse o populacional. Bom, então tem que pegar esse desvio e elevar ao quadrado, ou seja, pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Bom, esse segundo cálculo aqui é para calcular o desvio médio. Nós não vamos calcular o desvio médio, mas seria justamente pegar o desvio, multiplicar pela frequência. Multiplicar pela frequência. Por quê? Porque cada desvio desse, ele é individual. Cada desvio desse é individual. Só que o defeito 1 tem 7 máquinas. Então tem que pegar esse desvio e multiplicar pelo 7. Pegar esse desvio e multiplicar pelo 7. Está aqui. Ok? Pegar esse desvio, multiplicar pelo 8. Está aqui. E assim por diante. Nós somamos e dividimos por 60, que é o total, dá 1,18. Isso é o que nós chamamos de desvio médio. Mas nosso objetivo aqui é calcular o desvio padrão. Então eu tenho que calcular o quadrado dos desvios primeiro, porque eu tenho que calcular a variância. Então 2,42 vezes 2,42. Deixa eu apagar aqui. Então eu vou pegar esse 2,42 e multiplicar por ele mesmo. Dá 5,84. Depois 1,42 vezes ele mesmo
vai dar 201 e assim por diante. Bom, mas como eu expliquei agora há pouco, esse 584, não é? Que é justamente o xi menos x barra ao quadrado, ele é de uma peça apenas. Essa mesma peça, que esse é um defeito, nós temos o que? 7 elementos. Então, por isso que, quando eu estou trabalhando com a tabela de distribuição, após encontrar o xi menos x barra ao quadrado, eu tenho que multiplicar pela frequência. Para ter justamente vou ter que ter o somatório geral e não o individual. Então, 584 vezes 7, 40,88. 201 vezes 8, 16,06. E assim por diante. Somando tudo, 120,58. Quando eu divido por 60, dá a minha variância, que é 201. E o meu desvio padrão, que é o que eu estou procurando, é justamente a raiz do 201, que é 1,42. Bom, nós temos como comparar várias amostras, né, de grupos iguais que têm a mesma média. Se o grupo tem a mesma média, né, um grupo só, idade, por exemplo, altura, por exemplo, né, defeitos, notas, se nós temos um grupo só e a média é igual, o desvio padrão vem justamente, digamos assim, diferenciá-lo como mais homogêneo, aquele que tem justamente o menor desvio padrão. Bom, isso aqui seria justamente o outro exemplo para os dados com intervalo de classe. A diferença do sem intervalo de classe por com intervalo de classe é que o nosso xi é justamente a média. Vamos calcular justamente o nosso xi vezes fi, o desvio. Para calcular a variância, desvio ao quadrado. Para chegar na variância, eu ainda tenho que multiplicar pela frequência. E aí nós temos justamente o total. Ok? A forma de fazer é a mesma. Só temos que calcular o xi, que é o nosso ponto médio. O coeficiente de variação também é uma medida de dispersão. O coeficiente de variação também é uma medida de dispersão. E ele serve para analisar quando nós temos grandezas, séries diferentes. Então, como é que calcula o coeficiente de variação? Nós pegamos justamente o desvio padrão, dividimos pela média e multiplicamos por 100. Então, o desvio padrão nós utilizamos quando estamos trabalhando com o mesmo grupo e mesma média. O coeficiente de variação dá para trabalhar quando estamos trabalhando tanto com diferentes grupos ou sendo o mesmo grupo com diferentes médias, para saber quem é o mais regular. Bom, ela, como é dada em porcentagem, se a for até 15%, a dispersão é baixa, ou seja, os dados são mais homogêneos. Entre 15% e 30%, a dispersão é média, e maior que 30%, nós temos uma alta dispersão, onde os dados são heterogêneos. Então, se nós pegarmos aqui o exemplo anterior, que nós encontramos que o desvio padrão era 1,42, então 1,42, que é o desvio padrão, dividido por 3,42, que é a média, vezes 100 dá 41,52%. Então, essa amostra aqui tem uma alta dispersão. Os dados são heterogêneos. E no segundo exemplo, o nosso coeficiente de variação dá 3,46. Isso mostra que nós temos dados homogêneos. Nós temos aí uma baixa dispersão. Bom, outras medidas de posição comentadas justamente são as separatrizes, né? As separatrizes é o que nós chamamos de quartis e percentis. O quartil 1 representa os 25% dos dados que são menores. O quartil 2 é justamente a nossa própria mediana. E o quartil 3 são aqueles que representam os 75% dos dados que são
maiores. Bom, para encontrar como é uma medida de posição parecido com a mediana, nós temos que encontrar justamente a posição. Como o nome é quartil, é justamente dividido por 4. O primeiro, a divisão é por 4. O segundo é a própria mediana, que já foi visto. E o terceiro são 3/4, que é justamente 75%. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma série. Para encontrar o quartil 1, são 9 elementos. Eu divido por 4. Então, o quartil 1 está... Quem está na posição deu 2,25. Tá? Quem está na posição 3. O quartil 2 é justamente quem está no meio. E o quartil 3 é justamente 3/4 da quantidade. É quem está na posição 7. Que no caso aqui é o 15. A mesma coisa acontece quando nós temos a quantidade de par. Só que aí nós vamos fazer a média aritmética. Não é? Quando nós estamos trabalhando com a distribuição de frequência, nós também trabalhamos justamente a posição. O quartil 1 está com 1,5, então o quartil 1 é justamente, olhando pela frequência acumulada, quem está no 15, entre o 15 e o 16, não é? Quartil 1 deu 60 por 4, que dá 15. Então, como o 15 ele está na frequência acumulada, é o 15 e o 16. Então, quem está na posição 15 e 16? O 1 e o 2. Então, nós temos aí a média, que é o 1,5. O quartil 2 é o próprio 2. E o quartil 3 deu 45. Bom, aqui no quartil 3 nós temos o primeiro, que é maior, que é o 46. Então, o quartil 3 é justamente igual a 3. Quando a tabela é com intervalo de classe, nós temos justamente uma fórmula parecida com a da mediana. A diferença é que a posição utilizada é a posição do quartil, mas a forma de você encontrar os elementos são as mesmas. Exemplo. Aqui, primeiro eu vou encontrar o quartil 1, posição 10. Então, olhar o primeiro que está na posição 10, maior que 10 é o 13. Então, quartil 2, quartil 3 é justamente quem está na posição 30. Então, olhando na frequência acumulada, nós temos o 32. Então, em cima dessa linha, nós vamos justamente utilizar as fórmulas que são as fórmulas da mediana, mais usada para o quartil, e agora nós vamos usar também agora para o percentil. Se o quartil a divisão era por 4, o percentil a divisão é por 100. Bom, aqui eu quero calcular o percentil 8. Então será 8 vezes a frequência total dividida por 100. Então, o percentil sempre dividido por 100. Então, eu acho aqui que a posição, separatriz também é posição. Sempre olhando a frequência acumulada. Então, eu acho aqui que a posição é justamente a posição 3,2. Olhando a posição 3,2, nós temos a primeiro, que é maior, é o 4, que está justamente na classe 1. Então, em cima dela, nós vamos justamente trabalhar, né? Limite inferior, são os mesmos procedimentos da mediana. Limite inferior, posição, limite inferior, que é o 150, a posição, que é o 3,2, menos frequência acumulada anterior. Como aqui o percentil 8 é o primeiro, está na primeira classe, então não tem frequência acumulada antes dela, então é 0. A frequência da classe mediana, que é 4, frequência da classe mediana, que é 4, e a distância, né? A amplitude do 150 por 154, que também é igual a 4. Bom, a assimetria. A assimetria é uma propriedade que indica a tendência de maior concentração dos dados centrais.
essa concentração ela pode ser simétrica ou assimétrica. E se ela for assimétrica, ela pode ser mais à direita ou ela pode ser mais à esquerda. Bom, simétrico, nós temos aí tipo um sino, onde o lado direito é igual ao lado esquerdo. Quando é simétrico, é porque a moda é igual à mediana, que é igual à média aritmética. Quando é assimétrico, nós temos dois tipos. A direita, que é quando a média é maior que a moda, a mediana sempre está no meio, a média é maior do que a moda, a cauda é mais longa à direita, ó. Ou nós temos uma assimetria à esquerda, que é quando a média aritmética é menor do que a moda. Então ela pode ser assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Então aqui uns exemplos, ó. Nós temos aqui para essa distribuição a média, a mediana, a moda e o nosso desvio padrão. Percebemos que eles são todos iguais. Se fizermos aqui um gráfico, um histograma, né, e ligamos assim os pontos médios, percebemos que nós temos aí um valor, uma distribuição simétrica. Notem, se eu subtrair a moda da média, é justamente zero. No B, nós temos uma cauda mais para a esquerda, né, uma cauda negativa, justamente porque a média ela é menor do que a moda. E no exemplo C, nós temos uma cauda mais à direita, porque a média ela é maior do que a moda. Bom, o coeficiente de assimetria é um valor, né, adimensional, que utiliza justamente a média, a mediana e o desvio padrão. O coeficiente de assimetria é 3 vezes a subtração da média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Se o valor for em módulo entre 0,15 e 1, nós temos aí uma simetria moderada. Mas se for maior do que 1, nós temos uma simetria forte. Então, para o exemplo passado, o exemplo A, a simetria do A é uma simetria 0, ela é simétrica, né? Sempre que é 0 é simétrica. A simetria B dá menos 0,429, é uma simetria negativa. E a simetria C dá 0,429 também, a simetria positiva. Bom, podemos ver que o B e o C está em módulo entre 0,15 e 1, então são assimetrias moderadas. Curtose. Nós denominamos curtose o grau de achatamento da curva. Nós ouvimos muito, né, falando sobre a questão do achatamento da curva da Covid-19. Né? Denominamos curtose o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão, denominada curva normal. Então nós temos aqui a curva normal, que é uma curva simétrica, certo? Do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Mas tem momentos que os elementos eles estão mais próximos da moda e essa curva ela fica mais pontiaguda, mais afilada. Então o nome, quando ela está mais afilada, não é? É quando o coeficiente de curtose ele é positivo. Essa curva é chamada de leptocúrtica. Quando nós temos um coeficiente de curtose negativo, nós temos aí uma platicúrtica. Notem, o achatamento ele se prolonga um pouco mais, não é? A curva ela vem subindo, passa um bom tempo para subir e depois justamente nós temos aí um achatamento da curva, que é justamente o que se queria na Covid-19. Então o tipo de curva que eles queriam nas transmissões era a platicúrtica.
E a mesocúrtica é justamente igual à curva normal, que é quando o C, o coeficiente de curtose, é igual a zero. Como se calcula o coeficiente de curtose? O coeficiente de curtose é C igual a 0,263. Esse 0,263, ele justamente é o coeficiente de curtose da normal, ok? Então, menos Q3 menos Q1, ou seja, o quartil 3 menos o quartil 1, dividido por 2 vezes, entre parênteses, o percentil 90 menos o percentil 10. Se o cálculo dessa fração, né, e dessa operação de subtração for zero, é mesocúrtica. Se for positivo, é leptocúrtica. E se for negativo, é platicúrtica. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Suponhamos que o quartil 1 é 24,4, o quartil 3, 41,2, o percentil 10, 20,2 e o percentil 90, 40,5. Nós temos aqui que o coeficiente seria 41,2 menos 24,4, que dá 16,8, e 2 vezes o 49,5 menos o 20,2, que dá justamente 58,6. Nós temos aí um coeficiente de 0,2866. Então, qual é a fórmula? 0, né? 263 menos o 0,287, né? Esse 2 aqui não saiu tão bom. Bom, essa conta aqui, dá justamente uma conta negativa. Então nós temos aí uma distribuição platicúrtica. Bom, chegamos à unidade 4. Bom, começamos por probabilidade. A teoria da probabilidade busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Então, primeira definição: experimento aleatório é aquele experimento que, por mais que a gente repita várias vezes, nós vamos justamente ter esperamos resultados diferentes, ou resultados iguais, mas resultados que nós não sabemos. Bom, espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. No caso, se for o lançamento de um dado, é o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E evento. O evento é o subconjunto de um espaço amostral. Então, o evento ele vai estar contido dentro do espaço amostral, né? Observação: dizemos que o espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. Normalmente, né, nós trabalhamos justamente com probabilidades onde cada valor, cada elemento da amostra tem a mesma chance de ocorrer. Bom, definição de probabilidade. Bom, a definição de probabilidade é o que nós chamamos de casos favoráveis divididos por casos possíveis. Os possíveis é justamente todos os elementos do nosso espaço amostral. E os favoráveis é justamente o número de elementos do meu evento. Então, favoráveis e possíveis. O exemplo 1. Considerando o experimento aleatório, o lançamento de uma moeda, calcula a probabilidade de sair cara. Então, quando eu olho o meu espaço amostral, eu vejo que o meu espaço amostral do lançamento de uma moeda é 2. A quantidade, né? Por quê? Porque só pode dar cara ou coroa. Bom, ele quer calcular a probabilidade de sair uma cara. Bom, só tem uma maneira de sair uma cara, até porque só tem uma cara na moeda. Então, favorável, 1, porque só tem uma cara. Possíveis, 2, porque nós temos aí cara ou coroa. Então, eu posso representar a probabilidade de 3 maneiras. Fração, o meio, decimal, que é a divisão, ou em porcentagem, que é quando eu pego o decimal e multiplico
por 100. No exemplo 2. No lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Mesmo jeito. E o espaço amostral são 6, porque pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Agora, o evento é um número maior que 4. Maior que 4 nesse espaço amostral só tem o 5 e o 6, que são dois elementos. Então, a minha probabilidade é 2 sobre 6, que simplificando é 1/3. União de probabilidade. A união de probabilidade, ela ocorre quando surge o ou. Quando nós temos um espaço amostral ou um segundo espaço amostral. Então, o ou vai fazer com que surja a união de dois eventos. E como é que calcula a união de dois eventos? Calculamos a probabilidade do primeiro, somada à probabilidade do segundo, menos a probabilidade da interseção entre os dois. Exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obter o número 3? Opa, primeiro evento, ó, obter o número 3, ou, indicando a união, ó, a soma, né, de probabilidades, um número ímpar. Então vamos lá. Primeiro espaço amostral. Ó, aqui é a probabilidade do A e aqui é justamente o B. Bom, espaço amostral geral de 1 a 6. 6 elementos. Primeiro evento, número 3. Só tem um número 3 no dado. Segundo evento, número ímpar. Número ímpar, nós temos 3 números ímpares. O 1, o 3 e o 5. Então, a quantidade de elementos é o 3. É 3. Cuidado, aqui não é o número 3. Aqui são 3 elementos. Mas notem, o elemento 3, ele está repetindo. Tanto no evento número 3, quanto no evento ímpar. Então, o que seria a probabilidade? Probabilidade de tirar o 3, que é 1 no total de 6. A probabilidade de tirar um ímpar, que é 3 sobre 6, menos a probabilidade da interseção que tem entre os dois, que é 1/6, porque o 3 tanto faz parte do primeiro evento, quanto faz parte do segundo. Como os denominadores são iguais, eu posso somar e subtrair. 1 mais 3, 4, menos 1, 3, simplificando 1/2. Probabilidade do evento complementar. Suponhamos que eu tenho aqui o conjunto, e esse conjunto ele representa todas as probabilidades. Então, nesse conjunto, eu posso ter aqui um certo evento A, certo? Eu posso ter um certo evento A, e o que sobra desse conjunto de probabilidades é justamente o complementar do A. Então, o que seria o complementar do A? O complementar é aquilo que falta para chegar no conjunto maior. Então, o que nós chamamos de complementar é o A barra. Esse A barra, às vezes ele é muito importante, porque ele é mais fácil de calcular do que o próprio A. Então, se eu sei calcular o A barra, que às vezes ele é bem mais fácil, então para calcular o A, basta pegar 1, que é esse 1? 1 representa 100%, que é o conjunto total, menos a probabilidade do complementar. A mesma coisa acontece se eu quiser o complementar e já tiver o valor do A. 1 menos o P de A dá justamente a probabilidade do complementar. E assim por diante, vice-versa. Bom, exemplo. No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos, distinguíveis, vamos calcular a probabilidade de não sair soma 5. Não sair soma 5. Essa é a probabilidade que ele tem. Bom, quando eu lanço dois dados, eu tenho 36 elementos, porque
pode ser que o primeiro dado, o valor seja 1. O segundo pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, até o 6. Mas aí suponhamos que o primeiro dado foi 2, é assim por diante. Então, por isso que nós temos 36 elementos. Então, ele quer saber a probabilidade de não sair soma 5. Ora, é mais fácil eu calcular, é a probabilidade de sair a soma 5. Onde é que a soma vale 5? No 4, que a soma dá 5, 1 com 4, 5. No 2, 3. No 3, 2. E no 4, 1. Ou seja, eu tenho 4 elementos do 36, onde a soma é igual a 5. Ou seja, é igual justamente a 1/9, né? Simplificando. Então, quem seria o meu complementar? Ou seja, a soma não 5 seria 1, que é o 100%, menos esse 1/9, que é justamente os que tem soma 5. Aí dá justamente 8/9. Para fazer essa continha rapidinho, ó, basta pegar o 9, multiplicar pelo 1 e subtrair justamente unidade. Bom, probabilidade condicional. Na probabilidade condicional é uma probabilidade onde você tem uma informação a mais com que faz com que você restrinja tanto o seu espaço amostral quanto o número de elementos do seu evento, porque foi dada uma informação a mais. Tipo, uma urna contém bolas numeradas de 1 a 100. Retira só um acaso. Qual a probabilidade dela ser múltiplo de 5, sabendo que o número retirado é maior que 70? Então, professor, qual é a informação a mais que foi dada aqui? Está aqui, ó. Sabendo que o número é maior do que 70. Eu tenho lá uma bola de 1 a 100. Eu podia pensar no 1, podia pensar no 2, podia pensar em qualquer um. Só que ele já retirou a bola, ele olhou a bola e disse, ó, é maior que 70. Então eu não vou pensar mais em 100 bolas. Eu só vou pensar em 30 bolas. E dessas 30 bolas, quais delas são múltiplas de 5? Então, eu só tenho do 71 ao 100. Do 71 ao 100, eu só tenho 6, que são múltiplas de 5. Então, fica 6 sobre 30, que é 1/5. Então, essa é o que nós chamamos de probabilidade condicional. Bom, mais um teorema de probabilidade é a teoria do produto, que é quando, se na adição nós temos o ou, certo? Nós temos aqui dois eventos e temos o ou. No teorema do produto nós temos o e. E aí nós vamos justamente multiplicar essas probabilidades. Lá no ou nós somávamos e retirávamos a interseção. Com o e nós vamos justamente multiplicar. Então, no exemplo 1 diz o seguinte: uma pesquisa realizada por um grupo de alunos da UFF constatou que 10% dos estudantes não utilizam transporte público para ir às aulas. Então, 10% não utiliza. Então, 90% utiliza, não é? Temos sempre que pensar no complementar. E que 65% dos estudantes que utilizam, então dos que utilizam, que é aqueles 90%, fazem refeição no bandejão do campus. Selecionando um aleatoriamente, calcula a probabilidade de que ele use transporte público. Olha aqui. Que ele use transporte público e faça a refeição no bandejão. Então vamos separar aqui, ó. Tem que pegar a probabilidade primeiro, a porcentagem de quem usa transporte público, que é justamente 90%. Por que 90%? Porque ele disse que 10% não utiliza. Então, 90% utiliza. Professor, por que 0,990%? Porque 90% é 90 dividido justamente por 100. Vezes a probabilidade de quem usa o bandejão, e está bem escrito aí que é 65%. Então, nossa probabilidade será 0,585. Bom, chegamos no nosso
o último capítulo, que é a correlação e a regressão. A correlação é um meio matemático para se calcular se duas variáveis ela tem uma certa relação ou não. Se através de uma eu consigo ou não tirar informações da outra, porque elas podem estar relacionadas, certo? Então nós temos aqui, eu coloquei aqui uma situação problema, onde essa situação problema mostra uma loja, onde essa loja ela tem um certo espaço para colocar o produto, e observando 10 lojas, eu tenho a área do espaço e a quantidade de vendas que foi realizada no último mês. E o que nós queremos justamente calcular aqui é se tem alguma relação entre a área do espaço e o número de vendas. Nós podemos perceber que se fizermos um gráfico, o diagrama ele está bem disperso, não é? Bom, essa é a fórmula aqui de calcular a correlação. Seria N vezes, a correlação sempre está entre menos 1 e 1. E o zero significa que não tenho essa relação. Então, N vezes o somatório de xi, vamos fazer tudo isso em tabela, menos o somatório de x, vezes o somatório de y, dividido pela raiz de n, de novo, que é o número de elementos, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado, tiramos a raiz quadrada, vezes, e agora nós fazemos também para a segunda grandeza, n, somatório de y ao quadrado, menos o somatório do y elevado ao quadrado. Bom, aqui são os nossos parâmetros, né? Se estiver próximo do 1, a correlação é muito boa. Se estiver próximo do 0, não tão boa. Para o nosso exemplo, ó, está aqui a fórmula. Primeiro, chamei o espaço de x e vendas de y. Para preencher a tabela, nós temos que fazer mais 3 colunas, né? Segunda fórmula, o xy, ou seja, multiplicar um pelo outro e somar tudo. O x ao quadrado, que é pegar o 340, multiplicar por 340, o 230 por 230, o 405 por 405, assim por diante. E o y ao quadrado, que é pegar o 71 vezes 71, 65 vezes 65, 83 vezes 83, assim por diante. Então nós temos aqui todos os elementos referentes ao que nós vamos trabalhar na fórmula da regressão. Bom, então vamos lá começar aqui. 10, porque são 10 elementos, vezes, olha a fórmula, somatório de xi, está aqui, menos o 3000, que é o somatório do x, que multiplica o y, que é o somatório do y. Bom, vamos para a parte de baixo agora. N novamente, que é a quantidade. Aí vem somatório de x ao quadrado, está bem aqui, menos o somatório de x elevado ao quadrado, então por isso que não é a mesma coisa, certo? Vezes n de novo, o somatório do y ao quadrado, menos o somatório do y elevado ao quadrado. Então eu vou calcular a multiplicação primeiro do que está em cima, e a multiplicação e as potências também do que está embaixo. Depois você faz a subtração. Depois você tira a raiz quadrada de cada um deles, coloque 5 casas decimais, multiplica a parte de baixo, não multiplique antes, multiplica a parte de baixo, só multiplique e depois tira a raiz. Multiplica a parte de baixo, considerando aí 5 casas decimais, e aí você vai ter justamente o nosso coeficiente de correlação. Nesse caso aqui nós temos uma boa correlação. Eu vou dar uma dica aqui a vocês, que é como se faz no Excel, certo? No Excel, você digita essas duas colunas aqui,
não precisa digitar o somatório, certo? E aí escreve igual corréu e a partir do momento que você digita corréu já aparece a fórmula. A parênteses, aí vai lá pedir a matriz 1. O que seria a matriz 1? Aí você vai selecionar do 340 ao 310. Lembrando, não precisa colocar o somatório. Aí aperta o ponto e vírgula. E depois ele vai pedir a matriz 2, que é justamente do 71 ao 65. A matriz 2. Aí você fecha. Apertou o Enter. O resultado que sairá será justamente esse aqui. Ok? Então você faz isso no Excel. Bom, na regressão linear, é justamente uma forma. Regressão linear é justamente uma fórmula que a gente, observando que tem relação entre duas grandezas, não é? Entre duas variáveis, que a gente possa fazer uma que nós chamamos de predição. Ou seja, você tem um valor de uma variável e você tentar fazer uma previsão do valor da outra. A fórmula de regressão, como é linear, né? Como o próprio nome já está dizendo, ele tenta transformar justamente numa equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau tem dois parâmetros, o A e o B. O B aqui é o coeficiente angular e o A é justamente o coeficiente linear. Então nós vamos aqui agora trabalhar como se calcula o A e o B. Ok? Bom, o A, mas primeiro calcula o B. O B, N, que multiplica o somatório de XY, ou seja, já sai lá da tabela da regressão, menos o somatório de X, fez o somatório de Y, dividido por N, somatório de X ao quadrado, menos o somatório de X elevado ao quadrado. Todos esses valores estão lá na tabela da correlação. O A será justamente o somatório do Y, menos o valor do B, por isso que é importante, o valor do B, que multiplica o somatório de X, tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Bom, outro elemento importante é o que nós chamamos de coeficiente de determinação ou de explicação. Ele explica quantos por cento, né, daquela amostra pode ser explicado utilizando esse método, ok? Bom, vamos utilizar o mesmo exemplo, o exemplozinho da loja. Vamos utilizar o exemplo da loja, onde nós já calculamos o xy, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Já calculamos a nossa correlação, que dá 0,8329. E agora nós vamos justamente calcular a nossa reta de regressão. Qual seria essa reta de regressão? Primeiro, calcular o B. Então, seria N. Então, B. N, que é o 10 elementos, somatório de XY, menos o somatório do X, vezes o somatório do Y. Embaixo, 10, somatório de x ao quadrado, tá aqui o somatório de x ao quadrado, menos o somatório do x elevado ao quadrado. Esse é o B. Então, primeiro, calcula as multiplicações e a potência, subtrai e divide, nós temos aí 0,1344, utilizar no mínimo 4 casas decimais. Depois nós vamos encontrar o A agora. O A é o somatório do X, menos o B, que multiplica o somatório do Y, menos o B, somatório do X,
dividido pelo N, que é a quantidade. Então, o somatório do Y é 700. O B é 0,1344. Notem, pessoal, que o valor aqui está negativo. Se o B também fosse negativo, esse resultado aqui seria positivo. Ok? Depois. Bom, vezes o 3.000, que é o somatório do X. Então, dá 700 menos 403,2 dividido por 10. Fica essa subtração em cima. Dá 296,8 por 10, que dá 29,68. Então, a minha reta de regressão é y predito igual a 29,68, que é o A, mais 0,1344x. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Suponhamos que eu quisesse saber qual é o Y, né? Ou seja, o total de vendas. Se eu estivesse procurando, quisesse fazer um espaço com 320. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui o 29,68 somado a 0,1344 multiplicado por 320. Então, no lugar do X, eu ia colocar justamente o 320. E essa conta ele vai dar justamente, primeiro eu tenho que multiplicar 0,1344 vezes 320, vai dar 43,008, somado a 29,68, dá justamente 72. Esse resultado aqui daria 72, uma área, né, de 72,688 centímetros quadrados. Beleza? Bom, o nosso R ao quadrado é justamente, né, como o nome está, R ao quadrado. Então, o R vezes o R, 0,8329 vezes 0,8329 dá 0,6937. Né? O que é que quer dizer isso? O coeficiente de determinação, nesse caso, mostra que 69,37% da variação de Y é explicada pela variação do X, que é o espaço. E os outros 30,63 são explicados por outras variáveis. Bom, finalizamos agora aqui nossa unidade 4. Finalizamos a nossa aula 2. Leiam o material com atenção. Revejam essa aula repetidamente. E é um forte abraço para vocês aqui do professor Gandhi. E parabéns por ter escolhido o Centro Universitário